No Gênesis, é mencionado que após o falecimento de Sara, a esposa querida de Abraão, ele contraiu matrimônio com uma mulher chamada Quetura, como mencionado em Gênesis. Capítulo 25 e verso 1, e Abraão tomou outra mulher e o seu nome era Quetura. No entanto, é importante notar que, logo após esse texto, no mesmo livro de Gênesis, capítulo 25 e verso 6, Quetura é reconhecida como a concubina de Abraão. Os descendentes nascidos da relação entre Abraão e Quetura incluíam Zan, Jocã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá, os quais foram separados de Isaque e enviados para o Oriente, conforme Gênesis, capítulo 25 e verso 6. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente. Para a terra oriental, há muita discussão entre estudiosos sobre se Quetura é Agar ou é outra mulher. No entanto, ao analisar o livro de Crônicas, fica claro que Agar e Quetura eram ambas concubinas de Abraão. Isso é evidenciado ao examinar a genealogia de Abraão, onde Quetura é mencionada juntamente com Agar. Conforme registrado nas Crônicas, é evidente que os filhos de Quetura estavam envolvidos no comércio internacional de mercadorias, como especiarias e ouro. No entanto, ao contrário de Agar, a Bíblia não oferece informações sobre a origem de Quetura. Existem várias interpretações sobre por que Abraão se casou com outra esposa após a morte de Sara, e por que teve tantos filhos com ela. Uma interpretação sugere que Abraão distribuiu todas as suas posses para Isaque como uma forma de abençoá-lo e garantir a continuidade de sua linhagem. No entanto, isso ocorreu enquanto Abraão ainda estava vivo. Ele enviou os filhos de suas concubinas para a terra do Oriente, como está documentado no capítulo 25 de Gênesis. De acordo com as Escrituras, toda a sua propriedade foi passada apenas para Isaque. Após o nascimento dos filhos de Abraão e Quetura, Abraão escolheu esperar antes de fazer essa distribuição. Mas qual foi a razão por trás dessa decisão? Será que Abraão tinha algum motivo específico? Para evitar dar toda a sua herança a Isaque, antes do nascimento dos filhos de Quetura, vamos desvendar o mistério dessa fascinante narrativa. Inscreva-se e compartilhe o canal e vamos à história, pois há uma explicação para isso na história bíblica. Após o casamento de Isaque, Abraão estava preocupado em encontrar uma esposa adequada para seu filho, dada a morte de sua mãe Sara. Ele fez questão de garantir uma esposa apropriada para Isaque e, finalmente, encontrou Rebeca, que se tornou sua esposa. Isaque a amou profundamente, o que trouxe consolo após a morte de sua mãe, como mencionado em Gênesis, capítulo 24, versículo 67. Isaque a levou para a tenda que fora de sua mãe Sara e tomou Rebeca como sua esposa. Ele a amou e assim Isaque encontrou consolo após a morte de sua mãe. No entanto, muitos anos se passaram e Rebeca não conseguiu conceber filhos. Isso preocupou Abraão, pois ele entendia a importância de ter descendentes para assegurar a continuação de sua linhagem familiar. Alguns estudiosos acham que ele temia que a falta de filhos de Isaque e Rebeca pudesse representar uma ameaça para sua linhagem. Portanto, Abraão tomou uma decisão drástica, ele decidiu se casar com Quetura como uma medida de precaução. Teve vários filhos com ela na esperança de que, se não tivesse filhos com Isaque, a linhagem familiar poderia continuar através dos filhos com Quetura. Abraão casou-se com Quetura quando tinha cerca de 140 anos, e esse casamento resultou na geração de uma prole significativa. Durante os 20 anos em que Rebeca enfrentou a barreira da esterilidade, todos os filhos de Abraão e Quetura nasceram. No entanto, devido à incerteza sobre quem seria o herdeiro da linhagem familiar, Abraão reteve todas as suas posses. Foi somente quando Rebeca finalmente engravidou, essa é uma linha de interpretação para o casamento de Abraão e pela quantidade de filhos que ele teve com Quetura. Rebeca deu à luz Esaú e Jacó e Abraão percebeu que Isaque era o escolhido para continuar a linhagem familiar. Nesse momento, Abraão transferiu todos os seus bens para Isaque. Mas será que Abraão teve dúvidas em relação à promessa de Deus de que a linhagem familiar passaria por Isaque? Essa promessa foi feita a Abraão quando Agar e Ismael foram afastados,
porém, o evento em que Isaque quase foi sacrificado pode ter levantado dúvidas em Abraão. Após esse evento, não houve uma repetição explícita da promessa de uma descendência específica para Isaque, mas sim uma promessa mais ampla, que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas no céu e a areia na praia, e que herdariam as cidades de seus inimigos. Outra interpretação para Abraão tomar outra esposa pode ser encontrada em um versículo onde um anjo profetiza que Ismael será um homem selvagem, cuja mão estará contra todos e a mão de todos contra ele, vivendo em hostilidade para com todos os seus irmãos, conforme Gênesis, capítulo 16, versículo 12. Abraão pode ter percebido a necessidade de ter mais filhos com características semelhantes às de Ismael, pois ele amava todos os seus filhos. Assim, ele não abençoou Isaque como seu sucessor da mesma forma que Isaque abençoou Jacó ou que Jacó abençoou todos os seus filhos. Todos os filhos de Abraão, exceto Isaque, compartilhavam o fato de não formarem nações, mas viverem em sociedades tribais e nômades no deserto. O anjo também anunciou um destino específico para Ismael. Ele foi predestinado a ser um guerreiro, com suas mãos em conflito contra todos e todos contra ele. Ele não estava destinado a se integrar ao restante do mundo ou viver em conformidade com suas normas. O versículo prossegue enfatizando que Ismael não viveria uma vida solitária no deserto, mas sim em um amplo contexto familiar, convivendo com todos os seus irmãos. Mais tarde, Abraão consultou Deus sobre o destino de Ismael e se ele receberia uma herança. Deus respondeu a Abraão, assegurando que Ismael seria abençoado, próspero e teria uma descendência numerosa. Ele seria pai de 12 governantes e lideraria uma grande nação. Dessa forma, a descendência de Ismael se desenvolveria em sociedades tribais, não em reinos organizados com monarcas, cumprindo assim as profecias. Ismael, de fato, viveu no deserto e se tornou um habilidoso arqueiro durante seu tempo em Parã. Sua mãe arranjou um casamento para ele com uma mulher do Egito. Portanto, os filhos de Quetura foram posteriormente enviados por Abraão para os desertos do leste. Enquanto Abraão ainda estava vivo, ele presenteou os filhos de suas concubinas. Posteriormente, enviou os filhos de Quetura para longe de Isaque, seu filho, para a região oriental. Os filhos de Quetura se uniram a seus irmãos, especificamente Ismael, um dos filhos de Quetura. Midian, outro filho de Quetura, desempenhou um papel significativo no início da nação de Israel. Eventualmente, Ismael e Midian se misturaram e formaram uma única nação. Como resultado, os filhos de Quetura viveram de maneira semelhante a Ismael, e é por isso que os filhos de Midian são chamados de ismaelitas de acordo com a Bíblia. Durante a guerra de Gideão, os midianitas lutaram contra Israel. Quando Gideão desceu ao acampamento de Midian, ele conseguiu compreender a língua deles, o que indica que sua linguagem era semelhante à dos israelitas. Os filhos de Quetura têm uma conexão especial com a santidade de Israel, o que ajuda a entender seu caráter e destino. Eles também são mencionados na história de José, quando os mercadores midianitas o venderam como escravo no Egito, conforme Gênesis, capítulo 37, versículo 28. Além disso, aparecem na história de Gideão, onde Gideão pediu brincos como despojo dos midianitas, como registrado no livro de Juízes, capítulo 8, verso 4. A vida tribal no deserto contrasta com a vida em casas e comunidades estabelecidas, é uma vida nômade e transitória. A maioria dos descendentes de Abraão, exceto Isaque, escolheu esse estilo de vida. Abraão mesmo levou uma vida nômade, e esse modo de vida tem profundas raízes em sua própria maneira de viver como pai de muitas nações. Abraão sentiu uma forte conexão com todas as criaturas, não importando onde estivessem. Portanto, ele não se estabeleceu em um único lugar, mas permaneceu em movimento. Abraão estabeleceu suas raízes de maneira tão móvel que sua jornada o levou de Hebrom para a terra de Israel, de volta a Harã e depois novamente para a terra de Israel. De Harã, ele continuou sua peregrinação sozinho, passando por lugares como Moá, Mora, Berseba, Egito, Betel, até Dan e Damasco, até chegar a Gerar, finalmente, Beersheba.
Essa mobilidade de fronteiras e terras era uma parte intrínseca de sua crença no chamado divino. Esse estilo de vida errante tornou-se predominante para seus descendentes, incluindo os filhos de Quetura. Eles optaram por seguir esse caminho, não desejando se amarrar a uma nação específica. Tanto os filhos de Quetura quanto os de Ismael preferiram uma vida nômade, recusando-se a serem escravizados pelas cidades e suas tradições. Essa escolha foi feita de maneira consciente, permitindo-lhes viver em harmonia com a natureza e preservar sua liberdade. A ideia de que sua mão será contra todos e contra a mão de todos contra ele sugere uma vida de expansão. Essa universalidade herdada de Abraão foi preservada, quando os midianitas atacaram Israel na época de Gideão. O conflito não estava apenas relacionado a roubar e saquear, mas tinha profundas raízes ideológicas. Os descendentes de Abraão, os israelitas, haviam se afastado do caminho de Abraão, enquanto os ismaelitas, conhecidos como os filhos da liberdade, eram seus verdadeiros herdeiros. Quando Abraão enviou os filhos de Quetura para longe de Isaque, ele não especificou uma terra específica, mas sim a terra do Oriente. Isso não se referia a um local particular, mas implicava uma vida nômade. Abraão sabia que eles não se estabeleceriam em um lugar específico, mas vagariam por vastas áreas desabitadas. Portanto, a referência à terra do Oriente na Bíblia indicava uma direção geral e não um local específico. Quando Midian confrontou Israel durante o conflito com Gideão, eles o fizeram a partir de uma região antiga ligada à terra de Israel, como evidenciado nas palavras do Salmo. O Salmo 83, versículos 9 e 10, menciona que as nações inimigas de Israel deveriam ser tratadas como Midian, Sisera e Jabim no rio Quizon, que pereceram em Endor e se tornaram como esterco na terra. Durante os dias de ocupação de Gideão, ficou claro que o sucesso deles teria resultado na herança das promessas divinas. Sua conquista estava diretamente ligada à destruição da terra, já que não estavam interessados em construir nela, preferindo viver o estilo de vida nômade na terra de Israel, em imitação a Abraão, que vagou continuamente pela terra. A guerra entre Israel e Midian revelou uma diferença fundamental. Os midianitas valorizavam muito suas propriedades, enquanto os israelitas, seguindo o exemplo de Abraão, davam menos importância às posses materiais. Abraão faleceu aos 175 anos, e sua morte foi registrada na Bíblia. Seu enterro foi testemunhado por seus familiares, os filhos de Isaque e Ismael estavam presentes. No entanto, os filhos de Quetura parecem estar ausentes, talvez por não terem recebido a notícia devido à sua localização distante. É possível que mais tarde tenham vindo prestar suas últimas homenagens a Abraão, mas a Bíblia não menciona isso. Esperamos que você tenha adquirido novos conhecimentos hoje. Se gostou deste vídeo, por favor, dê um like e compartilhe com seus amigos. Compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se no canal para levar a palavra de Deus a mais pessoas.